Bom dia a todos. Vamos dar início a essa mesa que tem o título Prazer do Texto e Gozo do Intertexto. É uma mesa de psicanalistas. E eu vou começar convidando Beth Bittencourt para começar o trabalho. Bom, muito bom dia. Vocês estão escutando? Marguerite Duras habita as cercanias do umbigo do sonho. O umbigo do sonho é um lugar de corte. Cicatriz do sonho fica nas cercanias do unercante, do não reconhecido, e às vezes encontra um cenário no mar, mas não se diz, só se murmura. O mar está ali, próximo. Escutamos suas ondas. Nos perdemos nessa visão encantatória. Encontramos Anne de Barrade. Quem é essa moça a qual Marguerite escritura? O umbigo do sonho é uma cicatriz que conserva, mantém in natura um único ponto de ligação com o resto do sonho, com o que resta do sonho. Um ponto de falha, um ponto fora do sentido. Umbigo vem do latim umbilicus, diminutivo de umbo, pequena saliência arredondada em uma superfície. Faremos desta saliência uma marca topológica. Cicatriz. Marca tris. Por um tris. Um ponto de real. Encontramos Anne de Barrade naquele estranho que a engole. Qual a diferença entre o estranho e o espanto? Anne de Barrade em comoção. O ruído do mar entra pela janela aberta. Marguerite, com Anne de Barrade, escreve a divisão, o entre, o antro, a fissura, o buraco, o silêncio que nos habita, entre cá e alhures. Anne de Barrade não responde às perguntas do homem que encontra no café do cais, grudada no que lhe é íntimo. Ele quer saber dela. Você sempre passeia na cidade? Ela quer saber do crime. Na rua, embaixo do edifício, soou um grito de mulher. Um lamento prolongado, ininterrupto, elevou-se e tão alto que quebrou o ruído do mar. Depois deteve-se abrupto. Moderato cantabile. Moderato e cantante. Essa modulação cantante ressoa. A sonatina de Diabelli se espraia pelo Boulevard de la Mer. Marguerite escritura uma fala. Tudo pelo viés da coisa. Supomos, construímos possibilidades, cá e alhures. Quem fala? Ele ou ela? O ruído do mar adentra pelo café. Entre eles, um crime. Anne de Barrade informou-se. Alguém foi morto. Uma mulher. No fundo do café, na penumbra da sala dos fundos, uma mulher jazia inerte no chão. Um homem deitado sobre ela, agarrado aos seus ombros, chamava calmamente: meu amor, meu amor. Entre Anne de Barrade e o homem que ela encontrou no café, a morte. Um sonho de amor? Mas você acha
acha mesmo que ela lhe pedira para o rapaz apontar para seu coração? Depois dessa visão, a vida faz ato. Anne de Barrade quer saber por que aquele homem, tão comovido, cuja expressão desaparecera, dera um tiro no coração daquela mulher. O homem do café quer saber dela. Já sabe, ela mesma. Ele já conhece. Você é a senhora de Barrade, a mulher do diretor da importação e exportações das fundições da Côte. Você mora no Boulevard de la Mer. Anne de Barrade ignora. Continua a falar de um lugar que erigiu para si. Anne de Barrade ficou um longo momento num silêncio estupefato, olhando o cais, como se não conseguisse saber o que devia fazer de si. Uma coisa ela sabe, quer saber. Por que aquele homem deu um tiro naquela mulher que depois de morta ele chama de meu amor? Ele a amava ou era um sonho? O umbigo do sonho marca as fronteiras do desbordamento de Marguerite Duras. Quase sem borda. O quase é de suma importância, um platô. Marguerite dá pontos na borda da tessitura da coisa para que ela não se desfie de todo no não todo. Chuleia os fios de seda que tecem a nervura da coisa. O inferno fica ali insistindo sem cessar, pedindo escrita dos sonhos. Ela acha um lugar de escrita no umbigo do sonho, no meio da malha psíquica. Pensamentos, sonhos indecifráveis, unercantes. É dali que brota o não reconhecido, fonte do real. O umbigo do sonho é uma saliência topológica feita de uma massa de pensamentos. Não temos acesso a isso. Queremos dizer isso. Freud, na interpretação dos sonhos, afirma: esse ponto do sonho é o mais próximo do unercante, do não reconhecido. O umbigo do sonho marca um lugar de interrupção, rompe o sentido. Nesse ponto de real, nos encontramos com Anne de Barrade e Lowenstein. Nos reconhecemos nelas. A nossa loucura diária, não ser mais de uma, ser menos que uma mesma em pleno ritornelo. O ruído do mar elevou-se, sem fronteiras, no silêncio da criança. E é desse lugar, topos, impregnado pelo precário, comandado pela falta de sentido, e que fica nas cercanias do não reconhecido, umbigo do sonho, que Marguerite escritura Anne de Barrade. Quando comecei a não poder evitar tais livros, digamos, só posso falar assim, e a não mais tentar evitá-los, pensei que não haveria leitores. Veja, o perigo é imenso, é abismal, mas apareceram leitores. Para Marguerite, escrever é não conseguir escapar dessa desgraça que ela chama de maravilhosa. A desgraça maravilhosa é talvez essa tortura, essa solicitação que não dá um momento de desafogo, esse arrancar-se de si que nos deixa abandonados e perdidos quando deixamos os livros de lado. Ser objeto da loucura de si mesmo e não ficar louco com isso, talvez seja isso, a desgraça maravilhosa. Todo o resto é lucro. Isso diz respeito ao estar só. Não vejo o escritor
escrevendo para tentar estabelecer essa comunicação por meio do livro com outros homens. Vejo as voltas consigo mesmo, nesses locais movediços, limítrofes aos da paixão, impossível de delimitar, de ver, e de onde nada pode resgatá-lo. Anne de Barrade retorna. Na última vez, você me dizia que ele a matara porque ela pedira para agradá-la, em suma? Nessa trilha do Unerkant, um outro termo aparece, o verdrant, o recalque originário, o que não pode ser dito. Destino do recalque originário, antro da linguagem, litura, comanda a ação do pensamento. Os pensamentos agem sobre nós, nos movimentam, fazem de nós gato e sapato, coisas do reino do inconsciente. Anne de Barrade, passo a passo, insiste. Não se pode saber por quê. Por que ele desferiu um tiro no coração dela? O homem responde, eles se amavam. Talvez ninguém saiba. Agora enlouqueceu, preso desde ontem. Ela está morta. Ele, na aparência, perdeu toda a sua dignidade. Ninguém pode saber. A fonte da escritura de Marguerite Duras vem dessas cercanias. Quer dizer coisas que ficam na borda do insondável. Eu não me importo jamais com o sentido, a significação. Se há sentido, este desprende-se depois. Para Marguerite, o sentido solta-se no só depois e a palavra é mais importante que a sintaxe. São, antes de mais nada, as palavras, sem artigos, aliás, que vêm e se impõem. O tempo gramatical segue-as bem de longe. Essa maneira de escriturar faz seu escrito borbulhar em efeitos. Marguerite usa a palavra como letra, pedra, elemento, suporte material, forma livre mínima, sem relação. A relação sexual não existe. Cada elemento vale por ele próprio. Sem pontes, solto no deserto árido e fértil da linguagem, ocupa um lugar. A palavra vale uma a uma, por ela própria, separada das outras, sem artigos. Um buraco se instala no meio da escrita. Marguerite quer escrever o buraco que fica entre as palavras. Qual falta a ausência do artigo escreve na escritura de Marguerite? Eu construí as imagens e as palavras em função do espaço em branco que deixara para a música. As sugestões à concordância, subordinação e ordem que convém à sintaxe acompanham de longe, como uma espécie de efeito secundário. A estrutura da escrita se mostra articulada a uma outra forma que traz o desassossego. O ar nos engole, o silêncio soa no rio Xingu. O buraco aparece, a coisa reluz. São brancos que aparecem, talvez em virtude de uma recusa violenta de sintaxe. Acho que sim, reconheço alguma coisa nisso. A escrita não desliza, escorre aos solavancos, esvazia-se em brancos em sequência, nos lança ao sobressalto. Por favor, me diga, como foi que ela chegou a descobrir que era exatamente isso que queria dele? Como soube a esse ponto o que desejava dele? A falta de artigos e a preferência de felicidade pelo negativo nos deixa tontos.
Marguerite escreve em L'amour, não sabe ser olhada, sem pronome, na voz passiva. Quem fala? Quem escuta? Eu, você ou aquele outro ali? Em português, a regra permite a ausência do pronome. Em francês, ele se impõe. Marguerite burla a língua materna. O que te impressiona é o negativo? É que, de costume, talvez disséssemos, ela é olhada. Ela não sabe disso. Ela não sabe que está sendo olhada. Marguerite quer iluminar a ausência. Eu havia notado que, de costume, olha-se fazer algo, ou olha desfazer-se algo. Olha-se o cheio, não vazio. Sim, não vê que a olham é algo que para mim se faz tanto como vê que a olham? Essa distração é mais importante. Sabemos mais ou menos normalmente que somos olhadas. Nosso eu se distrai e o sujeito avança? O que me interessa é o mistério da existência. Falha. Ponto onde a condensação não se abre ao sentido. Possibilidade de pensar que existe um real pulsional que se reduz à função do furo, do buraco. Talvez o fato de mostrar o buraco cause a doença. Talvez seja isso que provoque a dor. Dói não poder ir adiante. Insisto em ir. Adoeço. Insisto. Desejo de dar existência ao que não existe. Ir indo, canta Caetano. Limite da análise. Alguma coisa ali não pode passar. Insiste em passar. O ser que fala par l'être, outra definição do inconsciente, por ter nascido, como nos diz Lacan, deste ventre, e não de outro qualquer, encontra-se exilado de sua própria origem. Sua marca de origem está escavada numa impossibilidade que não se pode nem escrever, nem dizer. Umbigo do sonho. Marguerite não intervém. Deixa a experiência acontecer. Sequência em branco. Uma angústia louca. Se nos entregamos assim, é melhor se livrar do medo da loucura. Em breve, como Marguerite diz de seus leitores, adoecemos. Somos deslocados para um campo que recorta um insondável íntimo que nos faz habitar as cercanias do umbigo do sonho. Não aguentamos. Alguns seguem adiante, como nós aqui. Sabe, continuou, imagino que um dia ele o teria feito por si mesmo, até sem as exigências dela, que ela não era a única a ter descoberto o que desejava dele. Obrigada. Convido agora Beatriz Taber. Quiero agradecer primero el convite por a escola, a organización da Ciranda y especialmente a Teresa por el convite y por su amorosa hospitalidade, ¿no? Tinha diferentes formas de como falar. A Helena já vi falou ontem de que temos que atravessar a Torre de Babel da linguagem. Eu acho de uma forma mais actual, como el film de Sofía Coppola, que se llama Perdidos en la Traducción, Perdidos en Tóquio, mas Perdidos en la Traducción. Do jeito que eu decidi fazer a presentación es del mismo jeito que el año pasado. Eu voy a leer en español y va a ficar proyectado en portugués. Sí, para así cada uno ficamos cómodos.
E eu quero decir que el meu texto está máis en relación con o título da ciranda que con el desta mesa. Entón, en un lugar como boa neurótica, eu fiquei culpada, en falta, y como, en parte, como el acto de nominar y crear y autorizar, se falo máis, eu lo que quería falar era isto, falo de lo que eu quería falar, ¿no? Estamos en eso. Esta es mi segunda presentación en la Ciranda de Arte y Psicoanálisis. Siendo dos, se pauta un diálogo, al menos para mí. Inmediatamente de recibir el convite a participar en estas jornadas, reinicié nuestra conversación. Esta conversación me llevó a buscar y encontrar qué me interesaba traer esta vez. El año anterior, el tema convocante fue arte y locura. ¿Desde dónde lo abordé? Desde la clínica nodal, mostrando la locura como un desanudamiento, estallido de la estructura, en tanto el arte, operando en los mismos puntos de falla de la estructura, hay un saber hacer allí. Para mi argumentación me apoyé en la filmografía de Lars von Trier, en sus personajes femeninos, mujeres en su cine, sus locuras, estallidos, en contraposición a ubicar el arte en el mismo Lars von Trier como una manera de anudamiento. El arte es una modalidad no sintomática de resolución, escribí allí. Simultáneamente, abordé otro de mis puntos de interés, lo singular. ¿Cómo? ¿Desde dónde? En el último tramo de su enseñanza, Lacan nombra este singular como il y a de l'un, hay de lo uno. La clínica nodal, como asimismo la fórmula hay de lo uno, son, entre otros, fructíferos aportes de Lacan de sus últimos seminarios. Avanzar sin progreso, lo pienso como una de las formas para cada análisis. Es el movimiento de la repetición que nuevamente pasa por los mismos lugares, pero sin embargo es un avance en diferencia, en espiral. También aplico esta fórmula, avanzar sin progreso, a la amplia y compleja obra psicoanalítica, fundadas en las lecturas de las obras de Freud y Lacan. Leo los últimos seminarios de Lacan como una manera muy fructífera de aproximarse a temas ya avanzados en Freud, entre ellos lo irreductible de todo análisis. También el arte avanza sin progreso. Pensando en el título de estas jornadas, el arte, el hombre, un psicoanálisis, me atrajo traer para debatir algunas ideas que tocan tanto un arte como un psicoanálisis desde los nombres del padre. Lacan nos aporta en su pluralización de los nombres del padre una novedosa vuelta de tuerca a aquella figura y función central para nosotros analistas herederos de Freud, el padre. Nombrar, crear, son términos para pensar intervenciones del analista como también el arte contemporáneo, en esta oportunidad específicamente el arte conceptual y performático. Para fines de esta exposición tomaré como axioma la siguiente proposición. El efecto del nombre del padre se manifiesta como un cambio de la dirección de un movimiento. En un análisis, esto se constata cuando hay un cambio de la dirección del movimiento significante. La pluralización de Lacan del nombre del padre nos permite distinguir en la triplicidad de los nombres del padre tres dimensiones de la nominación del padre: ser nombrado, responder a su nombre y nombrar. No solo el nombre dado al padre, sino también el nombre dado por el padre. En su recorrido a lo largo de sus seminarios, Lacan transita del nombre del padre a los nombres del padre, del nombre del padre al padre del nombre, función de nombrar. Veamos. Primero, el padre nombrado por la madre, aquel que ocupa el lugar en la metáfora paterna y metaforiza el deseo de la madre, al cual da sentido.
Padre es la metáfora del deseo de la madre, es el clásico padre del Edipo en Freud, en el cual la ley y el deseo se anudan. Falo y castración ordenan el discurso. Nombrado por la madre, nombra. Operación que implica varias cosas al mismo tiempo. La significación fálica, la creación del agujero que permitirá que la cadena significante se deslice. El padre real ha cedido su lugar al padre simbólico. Segundo, el padre como nombre, aquel que responde a la pregunta sobre su nombre, que alguien se levante para responder. Lacan acude a los textos del Antiguo Testamento, en Éxodo, en diversos seminarios, se detiene en el episodio de la zarza ardiente. Moisés le pregunta a Dios, si me preguntan cuál es su nombre, está mezclado. ¿Qué voy a responderle? Yo soy lo que soy. Yo soy el que soy. Tiene varias traducciones, pero más o menos esta. No hay nombre que alcance al ser. No hay nombre que le convenga. Y, como todo nombre, es un agujero. El agujero de lo simbólico. Todo nombre es un semblante, pero también que haya alguien que responde a la pregunta por su nombre. En este sentido, el Padre como nombre es un nombre. Es la función del número 0, necesario para poder formular la noción de sucesor. La equivalencia lógica de la función del Padre es concretamente la siguiente. Esa función del 0, olvidada tan a menudo, dice Lacan. Es el inicio de una serie. Por último, el Padre que nombra, el Padre del nombre. Cito a Lacan en RCI. Yo reduzco el nombre del Padre a su función radical, que es dar nombre a todas las cosas con todas las consecuencias que esto entraña. Nombrar, crear son diversas funciones de lo simbólico. Retomemos nuevamente la Biblia, ahora en el Génesis. Otorga Dios a Adán una función simbólica por excelencia. Dar nombre a cada uno de los animales que habitan el paraíso, y con ellos le da existencia. Esta nominación no es creacionista, a diferencia del fiat lux de Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. En este último caso, de lo simbólico surge lo real, y esa es la idea de creación. Es interesante poner en tensión estos dos actos, el de Adán y Dios. Es efecto del acto de nombrar de Adán que se constituye el nudo Borromeo, y donde ya nos encontramos con lo real, que es la existencia, lo simbólico el agujero, lo imaginario la consistencia. Un ejemplo de nuestra práctica de analista. Este simple acto en un análisis de nombrar un afecto hasta ese momento ignoto puede tener efectos de anudamiento. La nominación es el cuarto nudo, el cual simultáneamente anuda y diferencia RSI. En cuanto a la creación del fiat lux, hágase la luz de Dios, es la emergencia de lo real por lo simbólico y conlleva esta pregunta. ¿Cuándo en arte, en ciencia, en psicoanálisis estamos frente a la creación? ¿Cuándo un real es inventado y a partir de ese momento eficiente en sus efectos? Avanzar sin progreso. Todo arte es contemporáneo a su época, mostración de un tiempo. También la invención freudiana, el psicoanálisis, lo es. El arte conceptual y performático muestra una posición del sujeto con respecto a la nominación y crear que hace a nuestro sujeto contemporáneo. Año 1917. Duchamp realiza su mentado gesto inaugural. Nombra un urinario de fuente y lo instala en un museo. Inicia el arte rein-made. Una obra es creada por la elección del artista, no por su habilidad. Este arte propone que una combinación o disposición arbitrarias de objeto de uso cotidiano,
tales como su famoso urinario o un portabotellas, pueden convertirse en arte por el deseo del artista. Es puesto en juego una contraposición entre el arte retiniano, esto es, el arte visual, a otro arte que se aprende desde la mente. El artista es quien ahora nombra ese objeto como arte, marca de una gran ruptura del arte del siglo XX. Se abre un camino al arte conceptual, con tal impacto que muchos autores sostienen que todo el arte contemporáneo es postconceptual. En términos nuestros, un artista se autoriza por sí mismo a nombrar esto como obra. Un artista con algunos otros que lo acepten, ¿no? No es mi intención profundizar sobre el arte, sí me interesa ubicar esta particular posición del artista que nos da una mirada sobre posiciones de nuestro sujeto contemporáneo, quien se autoriza en un doble acto indisociable de un hacer y un nombrar. Se puede prescindir del padre a condición de servirse de él. Remarco, a condición de servirse de él. ¿De qué padre se prescinde? Del padre de la metáfora encarnadura del falo, no de los nombres del padre. Se nombra y hace desde un lugar de padre. ¿En qué sentido? Inventarse un comienzo, punto esencial de separación y renovación de los lazos entre el sujeto y el mundo. Este año en Buenos Aires, creo que antes fue en Río, se presentó la muestra de Sophie Calle, artista conceptual francesa, titulada la muestra Cuídese mucho. Ella es autora de performance, textos y fotografías. Como prólogo de dicha instalación escribe: recibí un mail diciéndome que todo había terminado. No supe qué responder. Era como si no hubiera estado dirigido a mí. Terminaba la frase, cuídese mucho. El mail es de su enamorado. Y así lo hice. Le pedí a 107 mujeres elegidas por su profesión o habilidades que interpretaran esta carta. Con las respuestas recibidas en video y con la diversidad de recursos que cada una de las convocadas puso en acto según su propio parecer y habilidades, se realiza la instalación. Es una obra coral de un centenar de mujeres en la cual cada una interpreta, baila, comenta o canta su respuesta a la carta. El mail de origen en el cual Sophie Calle es informada amable y educadamente las razones que llevan a X a terminar la relación, es disparador e inspirador de las diversas respuestas, productos que cada una de las autoras convocadas producirá. La carta de despedida de X, que con irritante elegancia despliega puntos neurales de amor, abandono, desamor y su correcto final, cuídese mucho, tiene la potencia de generar las 107 respuestas que en el conjunto conforman las muestras. Lo original, en tanto origen y singular, es la ocurrencia y acto de inicio de Sophie Calle, un gesto en el cual ella se autoriza a producir efectos y generar obra. Les recuerdo el axioma de inicio. El efecto del nombre del Padre se manifiesta como un cambio de la dirección de un movimiento. Es el logro de esta muestra, un acto inesperado ante un abandono amoroso, marca de un inicio de otra cosa, inventarse un comienzo, punto esencial de separación y renovación de los lazos entre el sujeto y su mundo. Construcciones en análisis. Cabe una pregunta. ¿El mail fue realmente recibido por Sophie Calle o es de su invención? No es importante en tanto es verosímil, lo mismo que las construcciones en psicoanálisis. Lo importante es, siendo verosímil más allá de haber acontecido o no, la posibilidad de generar nuevas derivas significantes, nuevos sentidos, cambios de dirección de sentidos, hasta de sinsentidos, efecto de separación de sentidos unívocos por intervención del nombre del Padre.
semejante es el efecto de una interpretación lograda. Vou convidar, então, Sandra Edler. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Tereza, pelo convite. Tão simpático esse convite de participar da Ciranda, que já é um evento na nossa cidade, né? Eu trago aqui um recorte sobre a poética da melancolia, em que eu me misturo aos significantes da Clarice Lispector. A nossa amiga Beth lembrou, nós estamos aqui na Rua do Acre, né? Aqui pertinho, onde Clarice ambientou a Macabeia, da Hora da Estrela. Então, estamos com essa inspiração. Vida recoberta por um véu de melancolia. Morte, farol que me guia em rumo certo. Sinto-me magnífico entre a vida e a morte. Existe uma relação muito próxima entre a escrita e a melancolia, como podemos perceber através de relatos, cartas e, sobretudo, com a chamada escrita de si. Kell define o melancólico como aquele sujeito que teria perdido seu lugar no laço social e tenta reinventar-se no campo da linguagem. Concordamos. Desde a antiguidade até os dias de hoje, muitos melancólicos têm vindo a público trazer depoimentos sobre a sua dor, e esse material nos aproxima da subjetividade obscura e inquietante, mas também muitas vezes poética. Posso citar vários, mas eu gosto particularmente do William Styron. São livros muito conhecidos, talvez o mais conhecido seja A Escolha de Sofia, que rendeu um belo filme. Mas eu gosto muito do Perto das Trevas, porque é justamente um depoimento de um episódio melancólico do autor, não é? Em que ele conta, porque a escrita dá essa borda, esse chuleado, para poder se sustentar naquilo que invade, né? Então, toda arte é um modo de organização em torno do vazio, lembra Lacan. A escrita já seria, nesse sentido, litoral, mas a escrita melancólica teria, a nosso ver, a característica de bordejar a dor de existir e trilhar esse deserto que é viver quando o desejo se ausenta e a vida, despida do movimento desejante, se converte apenas num doloroso existir. O passo a passo na aridez cotidiana, dias sem cor e sem graça, numa implacável sequência em direção à morte. Aí eu cito a Clarice aqui: o deserto é um modo de ser, é um estado coisa. De dia é tórrido e sem nenhuma piedade, é terra coisa. À noite seca, com milhares e milhares de trilhões de grãos de areia. De noite, como é gélido esse lençol de ar, que crispa trêmulo de frio intensíssimo, de uma intensidade quase insuportável. A cor do deserto é uma não-cor. A narrativa, no caso do melancólico, desvela tênues marcas que podem capturar o sujeito do lugar de estranheza e solidão e ajuda a pescar aquilo do real que pode ser nomeado, e uma vez nomeado, compartilhado. A escrita, que aqui chamamos escrita melancólica, apresenta algumas peculiaridades, como a desconstrução do sentido, o esvaziamento do significado e a busca pelo efeito sonoro das palavras. Ela nos fala da escassez e de uma certa penúria, uma escrita produzida à margem do não-sentido. A desertificação absoluta do sentido coincide com o ponto em que a linguagem se conecta com o real. Encontramos ressonâncias dessa escrita na obra de Clarice Lispector. Para escrever, eu antes me despojo das palavras. Prefiro as palavras pobres que restam. Um Sopro de Vida é o último livro redigido por Clarice. Foi escrito concomitantemente com A Hora da Estrela, este publicado com a autora ainda viva. Um Sopro, relato da relação entre o autor e sua personagem, foi deixado inacabado e teve o texto finalizado por uma grande amiga, Olga Borelli, que esteve junto a ela em seus últimos anos. Clarice empreendeu um grande esforço, nem sempre perceptível aos leitores,
no sentido de chegar aonde as palavras não alcançam. Segundo conta Castelo, perguntaram certa vez a Clarice que título daria à sua biografia, e ela teria respondido: A Procura da Própria Coisa. A Paixão, segundo GH, marca o momento em que a obra de Clarice deixa o campo da ficção para aderir a um novo estilo, mais próximo ao monólogo interior, o fluxo do pensamento ou a associação livre, como diríamos. Ela deixa a estrutura do romance para escrever com maior liberdade o que lhe vem à cabeça, em suas palavras, o que está atrás do pensamento. A leitura da obra torna-se talvez mais difícil, mas ilustra de forma singular o fluir da palavra no extremo do simbólico, deixando surgir o não-senso que aponta ao indizível. Quero a palavra última, que também é tão primeira que já se confunde com a parte inatingível do real. Um sopro ilustra bem a poética melancólica no aspecto da aridez, ausência de eufemismos e hiperrealismo. Uma escrita à beira do abismo. A escrita como destino possível aos mais duros sentimentos. A percepção da proximidade com a morte e o adentrar a região sem sentido que a antecede. E ainda assim, o pulsar da letra produz o efeito do belo. Meu tema de vida é o nada. Não servir de nada é a grande liberdade. Ter sentido seria nos amesquinhar. Nós somos gratuitamente apenas pelo prazer de ser. Refugiei-me na doideira porque a razão não me bastava. Estou grave como a fome. Me apavorisco. Amanhece, amanheço. Meu coração está de luto, mas amanhece. Eu sou acorde de harpa, gol. Eu não escrevo por querer, não. Eu escrevo porque preciso, senão o que fazer de mim? Vou me acumulando, até que não caibo em mim e estouro em palavras. Eu poderia matar-me de tanto desespero. Segundo Lambotti, esse livro, Discurso Melancólico, aqui editado pela Companhia de Freud, eu tive a felicidade de estudar com essa autora quando ela veio ao Brasil. Fiz um workshop trabalhando profundamente a melancolia, né? E o texto, o Discurso Melancólico. Então, ela diz que a escrita é tributária de um lugar psíquico e negativo. E é muito grande o negativismo do melancólico. O próprio discurso é marcado pelo negativismo. A escrita melancólica, portanto, tem estreita vinculação com o sofrimento e o gozo, mas dela emerge também uma tentativa de ordenar o caos da vida. Na melancolia, observa Lambotti, há uma tentativa de representação. Apesar da concretude, há uma tentativa de simbolização. A escrita surge como remédio ou veneno, os dois talvez, a escrita como farmacon. Eu escrevo para fazer existir e para existir-me. Desde criança procuro o sopro da palavra que dá vida aos sussurros. Eu não existiria se não fossem as palavras. Cada livro é sangue, é pus, é excremento, é coração retalhado, é nervos fragmentados, é choque elétrico, é sangue coagulado escorrendo, como lava fervendo pela montanha abaixo. Eu sempre quis atingir um estado de paz e de não luta. Eu pensava que era o estado ideal, mas acontece que o que eu sou sem a minha luta? Obrigada. Bom, vamos lá, vamos abrir para o debate. Eu queria começar fazendo uma pergunta para a Beatriz. Beatriz, ontem à tarde nós estávamos discutindo a respeito da possibilidade do artista prescindir do pai na condição de se servir dele em sua obra. Você concorda com isso? Você acha que, retirando um trecho do seu texto, você acha que é possível inventar-se um começo na obra? Só um pouquinho, deixa eu completar. Aliás, eu queria reformular, porque como eu acho que os trabalhos conversam incrivelmente, eu fiz uma pergunta para cada
palestrante, mas eu gostaria de estender a pergunta para as perguntas para a mesa, tá? Bom, então, além disso, você acha, porque nós sabemos que na criação artística, na criação, o outro da demanda fica em suspensão e dá uma certa trégua, uma certa liberdade para o sujeito. Mas você acha que é possível, nesse caso de alguns artistas que a gente estava discutindo ontem, especialmente do Picasso, que haja invenção na criação artística? Eu pensei para a Beth. A Beth é um caso específico, porque nós temos aqui uma escritora que veio falar de Marguerite Duras, né? E não, portanto, eu também gostaria de extrair a sua experiência de escritora, né? Bom, você diz que você fala sobre o desbordamento de Marguerite Duras, né? A gente sabe, e a Sandra falou disso, que a escrita oferece uma borda, ainda que seja em forma de sopro. Mas desbordamento é forte. Então, eu queria que você tentasse falar um pouco sobre isso. Além disso, eu queria fazer uma pergunta assim, atrevida, usando um significante que alguém usou ontem. Quem? Foi a Darlene. Você falou que se trata no texto da Marguerite da palavra que vale uma a uma. A palavra sem ponte, solta no deserto da linguagem. Você acha que essa pode ser uma definição para a poesia? Sandra, a gente sabe que o texto do sujeito, do escritor, é sempre, de alguma forma, autobiográfico, né? Clarice escancara isso sem pudor. A dor de existir de Clarice está aberta ao público. E, portanto, a sua melancolia. Você acredita que a escrita literária oferece ao sujeito, pode oferecer ao sujeito, algum recurso no sentido do trabalho de luto? Bom, vocês querem... Posso abrir para eles... Não? Responde essa. Está de bom tamanho. A gente tem 15 minutos. Bom, o desbordamento, acho que foi um recurso da palavra, né, das letras. É como se, em algum momento curto, rápido e fugaz, ela ficasse sem borda. Ela e eu, né? Porque esse trabalho, ele foi uma experiência. Acho que os outros também, mas esse, eu não conseguia me separar da Marguerite. Eu só me separei quando um amigo dizia assim para mim: você sabia que ela ficou louca, foi internada? Eu falei: opa! Aí olha que eu pensei: já sei. Eu me separo dela e fico com a Sophie Calle, que é muito mais divertida. Agora, se isso daí é definição de poesia, eu não me sinto autorizada para dizer isso, né? Muito forte, né? Eu sei, né? Amanhã é forte. Pode ser, a palavra vale por ela própria, né? O certo
é que depois dessa minha escrita, a palavra para mim passou a valer por ela própria. Uma palavra, um período. Ponto. É o que eu posso dizer. Primero quiero contar una experiencia interesante, porque yo hallo interesante lo que a veces uno llama escena sobre la escena. Yo estaba trabajando haciendo este trabajo y de repente coloqué eso, el psicoanálisis, el arte es un avance sin progreso. Eu nombré aí alguma coisa que nunca tinha ouvido, nunca, então tive um efeito de fazer o mesmo que eu estava em meu trabalho, nombrar alguna coisa, ¿no? Yo también un punto interesante, la diferencia en trabajar desde el significante y lo que es nombrar, dar existencia cuando uno nombra. Entonces, agradezco este trabajo por esta frase, nombrar sin progreso, avanzar sin progreso, que nunca tinha dito anteriormente a ese momento. Ahora, también estoy dialogando bastante desde ontem con esta mesa que tive de literatura sobre lo moderno y lo contemporáneo. Entonces, cuando você faz a pergunta, a mí me interesa muito o fato que desde la modernidad y en avance, muito probable cuando hay un viraje en la cultura, en la relación con Dios, ¿no? Y comienza todo todos los efectos de la individualización del sujeto, hay un imperativo da cultura, que es el iniciar serie, ¿no? Cuando falaban ontem, cuando faló de Fernand de Picasso, hay un momento que el arte se siente, los artistas, interpelado a producir obra en corte. Digamos, nos tenemos un problema en la psicoanálisis que es difícil hacer obra en corte con los maestros que tenemos, que con Lacan y Freud. Nuestros cortes en general son en el efecto que trabajamos en un análisis. Ahora, la pregunta esto que sería si es posible o no prescindir del padre, yo pensaba también en un diálogo que comencé con Macbeth a partir de la presentación de Leonardo, ¿no? Yo iba a decir, bueno, soy una boa neurótica, entonces estoy culpable aquí porque eu no traballo sobre o tema que tocaba a minha mesa. Agora, como un sujeto que digo, voy a falar lo que quiero, digo lo que quiero, no me importa, y estoy desligada de algún jeito del comando de una voz que indica hacia onde, eu acho que ese es el corte que me parece una das grandes posibilidades que a psicoanálisis da a un sujeto, poder falar en corte, ¿no? Lo cual no quiere decir que progredió a nada, eso sería la esencial de lo que quería falar. Agradeço a pergunta, porque é sempre uma possibilidade de abrir o tema. E, assim, eu venho colocando a ideia, eu venho trabalhando realmente com a ideia da escrita, a escrita na melancolia, a possibilidade de uma escrita melancólica, alguma representação, porque isso é uma questão muito discutida, né? A possibilidade de sublimação na melancolia, a possibilidade de representação. Existem várias escolas de pensamento. Como eu já falei, como eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho com a Lambotte, quando ela veio ao Brasil, foi um curso, um workshop maravilhoso, nós todos retirados ali nas montanhas de Itatiaia. Que espetáculo, não é? E aí mergulhamos no tema. Durante um ano eu dei um curso sobre o livro dela, estudando durante um ano, porque é muito minucioso o trabalho, uma beleza mesmo, esse livro é uma maravilha. E semestre passado eu peguei 3 poetas suicidas para pegar exatamente a questão da estética da finitude. Peguei a Flor Bela Espanca, a Silvia Plath e a Ana Cristina César. Quer dizer, você vê, por isso que eu pergunto aqui, ela é remédio ou veneno? Porque nessas 3 poetas, a escrita A escrita como remédio ou veneno, farmacon, porque é os dois. Porque, olha só, para essas 3 poetas, foram grandes poetas, né?
a Ana Cristina César estaria viva hoje com 60 e poucos anos, a Silvia Plath estaria com 80 e poucos, mas se viva fosse. E a Flor Bela não estaria viva, mas ela morreu com 36 anos. Então, elas tiveram... E elas foram grandes escritoras. Houve um momento em que a escrita não deu conta, ou a arte não deu conta. Eu fui perseguindo, né, as últimas palavras, os últimos poemas, a tentativa de nomear. E chega um momento que não. E Freud, em 23, né, no Eu e o Isso, ele coloca mesmo a questão da sublimação como arriscada em certos momentos, porque deixaria descoberto essa pulsão de morte sem enlace, né, com Eros. Então, e a gente vê realmente isso. Então, é difícil dar uma resposta única, o que seria o remédio. Nós estamos buscando alguma possibilidade de, num degrau abaixo ainda, buscando alguma possibilidade de representação, e sempre que conseguimos é possível. Essas palavras que eu usei para terminar da Clarice, eu achei muito interessante, porque me lembraram, de alguma maneira, uma possibilidade final de análise. Porque quando ela se queixa durante a obra dela, muitas vezes, que ela não conseguiu encontrar a paz escrevendo. E que ela, inclusive, por isso, recorreu à pintura. Mas, no final, ela diz, mas eu queria me libertar dessa dor e dessa luta, mas, afinal, quem sou eu sem a luta? Quer dizer, na hora que há uma inclusão, eu fico acreditando que a escrita pode ajudar. Se não é um remédio universal, mas pelo menos ajuda. Nesse degradê de 50 tons de lilás, porque eu trabalho com esses, vamos dizer assim, do luto à melancolia, eu tenho utilizado a escrita como um recurso importante. Obrigada. Bueno, una mesa, las entendí preciosas. Voy a hacer una pregunta. Beatriz Taber, hermoso trabajo, te fui entendiendo. No perdiste cualquier hoja, sino que el que estaba en pleno incendio era Lacan, en la zarza ardiente, porque era la única clase que él había dado cuando venía de la excomunión del Internacional. Estaba sumamente enojado y esa fue la clase que dio para hablar justamente de la perversión paterna, y ahí gira, pescaste muy bien el giro y fuiste a los nombres del padre. Se entendió maravillosamente bien cómo él empieza a trabajar de otra manera la constitución subjetiva. Te quería hacer una pregunta que me pareció muy interesante. Esa mujer que ya es creadora, si lo entendí, ya es creadora. Los prójimos, las prójimas que elige son un mail, están en el mail. ¿Lo entendí? A ver, no entendí. Lo que hace Sofical con la carta que ella recibe, la carta es de despedida del amor y ella convoca 107 mujeres, todas artistas. Convoca 107 mujeres. Solo esto, por si alguno no tiene. Desde Jean Moreau, Misia, y cada una hace un video pequeño sobre el efecto que les produce a ella las lecturas de esa carta. Bien, es a través de una carta. Está bien, no es un mail, es a través de una carta. Bueno, vos hablaste de mail. Mejor que lo aclaraste porque... Alguien termina una relación de amor mandando un email. Querida, yo te amo, más abandona vos. Igual, es a través de una carta. ¿Sí? Otra un video a través de una carta y otra termina a través de un mail cibernético. No importa. No es de esta manera coloquial entre mujeres. Es mediatizado por... Vos dijiste muy bien que una creación se autoriza entre uno con el prójimo, los prójimos, ¿sí? Ahí hay una creadora que se está autorizando por sí misma. Hay otras, pero su creación es por sí misma. Esa es mi pregunta. En relación a la letra de otras, lo que retorna de otras, pero es por sí misma. Eso te quería decir.
Bom, vou fazer uma perguntinha para a Beatriz também, para a Beth também. Bom, você falou que toda arte é contemporânea, né? Contemporânea à sua época e demonstração de seu tempo. Você não acha que existem obras de arte que são justamente atemporais, né? Que atravessam os tempos, né? Que não estão ligadas exatamente à história, ao contexto, né? Uma pergunta. Para a Beth, eu fiquei curioso, se você puder falar em relação a essa diferença entre o estranho e o espanto. Eu também, mas eu pensei, eu fiquei pensando e não consegui estabelecer uma boa diferença, né? Então, eu queria saber se você podia me ajudar nisso. E aí, depois, para a Sandra, fiquei pensando agora, a partir do final da sua fala, agora, né? Se a escrita não seria um remédio amargo, né? Nesse sentido, né? Tem uma... Assim, eu pessoalmente, quando escrevo, eu não encontro muita paz, assim. Muito pelo contrário, né? Eu vivo uma extrema... vivo uma extrema dificuldade, né? Então, enfim. Então fiquei me perguntando se talvez não fosse um... Eu concordo que seja um remédio, né? Mas a escrita, ela vai remediar o quê, né? O que ela está remediando? Nesse sentido, né? Queria agradecer a mesa, né? E agradecer particularmente, Sandra, agradecer a tua fala, e te pedir um pouco de uma ajuda, um helpzinho, pelo seguinte, eu venho da literatura, né? E venho trabalhando bastante com a questão da melancolia por um outro viés, e ela tem me ajudado muito a entender particularmente algumas narrativas do maravilhoso, recolhidas pelos irmãos Grimm, e o trabalho do tradutor, porque o trabalho do tradutor é essa tentativa, né, o tempo todo, sem fim, né, de representação, né, de simbolização de algo que, para nós que partimos desse viés da melancolia, para algo que, apesar de ser sempre da ordem do impossível, está se tentando. Né? E aí eu tenho me valido bastante da questão da melancolia, e toda vez que eu me deparo com trabalhos que vêm da psicanálise, eu me confronto com luta e melancolia, né? E me confronto com a fala, bom, se há trabalho, não há mais melancolia, se instala um trabalho de luto, né? É uma passagem, né? E aí eu queria ver se você já apontou algumas, né? Eu já percebi pela tua fala que é uma questão realmente delicada, né? E aí eu queria ver se há possibilidade de você desenvolver um pouquinho mais aqui, senão a gente conversa depois lá fora. Obrigada. É uma questão trazida pela Sandra, quando fala de Clarice, de Ana Cristina, e de Flor Bela, e você coloca a questão do final de análise, não é isso? Foi. Isso é uma questão que é interessante, porque de se trabalhar, de avançar. Não penso em absoluto em questão de final de análise, aí, em hipótese alguma, porque a questão que leva ao suicídio, nessa passagem ao ato, em relação ao objeto, e é uma questão interessante de discutir. A questão do objeto no final de uma análise, na destituição subjetiva, e a questão na passagem ao ato, que o sujeito se faz objeto. Que aí há uma coisa muito tênue, muito sensível de se separar, porque é muito complexo isso. Ele não vai. Um buraco, ele não vai. E no caso da Ana Cristina foi interessante. Ela estava em análise, estava com o psiquiatra e estava com acompanhamento dentro de casa. O único buraco que deixaram, parece que não, foi a área de serviço, não foi? Janela aberta. Pulou do sofá. Buraco. Passa sabão.
época eram os amigos qualificados. Bom, vamos lá. Temos pouquíssimo tempo, por favor, para as respostas. Eu posso responder bem curto, porque uma coisa, a mostra da Sofical, você chega e recebe, al entrar na muestra, a carta de despedida. E depois tem todos os 107 videos das diferentes... Eu, como sou meia provocadora, eu pensei, e essa carta? Foi de verdade ou era uma mentira? E ela inventou a carta, mas o efeito é extraordinário. Aí eu juntei isso com as construções em psicoanálise, não? Então, o fato como ela se coloca justamente nesse acto de invenção, onde aí eu fiquei com a empatia, ainda se a carta não é de verdade e foi um invento maravilhoso. Por isso, en eso lo relacioné, por isso con construcciones en psicoanálisis. Y con respecto a que si ten autores atemporales, por supuesto, mas ainda cuando sean autores atemporales, son contemporáneos a su tiempo. Ni uno faz una obra que no tenga relación con su tiempo, ainda cuando persiste para siempre, ¿no? Eso. Bom, pensando aqui agora, né, porque na hora que eu fiz a pergunta, eu não pensei em resposta nenhuma. Mas parece que o estranho pede um só depois, né? E o espanto é imediato, né? É o que me veio à cabeça, né? Porque no estranho, acho que tem um silêncio, né? E no espanto, eu acho que tem a ver com a fertilidade da palavra. Ela te espanta e você quer falar sobre ela. É o que me parece. Eu vou responder rapidíssimo, porque a urgência do tempo. Ao Sérgio, eu vou responder logo com as palavras da Clarice. Se escrever dói, não escrever dói ainda mais. A sua pergunta aí, eu acho que eu vou realmente ter que conversar com você. É uma tentativa que eu venho fazendo. Você coloca muito bem, quer dizer, então, será que o buraco simbolizado, ele ainda é melancolia? Então, a gente poderia falar de uma escrita do luto. A escrita do luto, a Ana colocou, e, de fato, tem ajudado. Assim, eu poderia até citar um caso, mas não vou, porque a urgência do tempo aqui não me permite. Agora, eu quero agradecer a pergunta do José. Na verdade, isso aí é o que eu queria saber, porque eu estou estudando o Seminário 23 e eu fiquei pensando na questão do savoir-faire, do final da análise, Lacan apontando a questão do savoir-faire, alguma coisa da ordem da invenção. E essa coisa da ordem da invenção, muitas vezes, ocorre com as palavras, né? Em que a pessoa perde o medo. Eu gosto dessa metáfora do abismo, porque ela se atira em alguma coisa. Ela tem que fazer algo com isso. Isso o quê? Ancorado numa letra. Então não pode ser sem palavras, mesmo que seja um discurso sem palavras. E da ordem do ato. É uma loucura, mas isso é tão difícil. É tão difícil. Eu fico estudando como pegar a questão do savoir-faire, o que fazer com o núcleo real do sintoma, que depois daquele percurso, que muitas vezes é de anos, ele simplesmente ele fica ali. Tereza, você fala até no seu livro a questão das algumas moças que eram anoréticas e também bulímicas e que dão aquele jeito savoir-faire de se tornar nutricionistas. Quer dizer, a gente tem que fazer algo. Então, como eu estou trabalhando há muito, e ainda tenho a felicidade de atender escritores, porque a gente não escolhe o cliente é que escolhe a gente, mas repara só, ainda tem essa felicidade. Então, olha, é isso que eu estou estudando. Eu não sei responder a pergunta de vocês. A gente tinha que montar um projeto, fazer um curso, um seminário, porque é muito difícil, não é? Eu fico pensando, certamente não é só pelo registro da interpretação, me parece, porque não dá conta, a gente fica no simbólico. E o núcleo real do gozo, pulsando ali? Eu ando de namoro com a sua sociedade. Muito obrigada a vocês pela atenção. Só um pouquinho. Antes de terminar, quero convidar todos vocês, por falar em namoro, sexta-feira, dia 25, nós teremos o Cineclube na Escola Lacaniana, na sede da Escola Lacaniana,
Teremos o filme Relatos Selvagens, a projeção do filme, e depois o debate com 2 psicanalistas, o Sérgio Prestes e Ana Paula Gomes, e uma roteirista que se chama Flávia Orlando, e espero vocês lá. Obrigada.